Galera, é o seguinte, a ideia do vídeo de hoje é a gente revisitar um dos jogos mais marcantes pra mim da saga Halo, que foi o quarto título da saga, Halo 4. Isso não faz do jogo o meu favorito dentro de toda a franquia, acredito que esse título ainda fica com o terceiro game, mas ainda assim a importância que Halo 4 tem pra mim é imensa, e a gente vai ver isso e como que o jogo tá quase 8 anos depois da sua data de lançamento. Por isso, antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que agora tá rolando live, então não esquece de me seguir pra gente poder ampliar a nossa diversão e conseguir interagir um pouco mais lá, beleza? Tudo isso dito, agora a gente vai começar. No vídeo que a gente deu uma olhada nos gráficos do primeiro Xbox, um dos jogos mencionados foi Halo Combat Evolved, que foi o primeiro game da franquia e se tornou um marco na história por inúmeros pontos, que eu mencionei lá. No primeiro Xbox a gente teve ele e também o Halo 2, que foi a sequência direta, que foram jogos que eu joguei muito e me impressionam muito até hoje pelo que eles conseguiram fazer na época. O fato é que Halo abriu muitas portas e isso popularizou o gênero de FPS nos consoles. Quando tive acesso ao Xbox 360, principal plataforma de lançamento do Halo 4, a gente já tinha diversos Halos lançados, o 3, o DST, Reach, dentre outros. Só que pra mim, o gênero ficou tão saturado que eu acabei jogando outros jogos da modinha, que visualmente eram incríveis e com uma jogabilidade bem mais frenética, como por exemplo, Battlefield 3 ou até mesmo os games da saga Call of Duty. Não cheguei a experimentar os jogos da saga Halo no Xbox 360 até então. Os games disponíveis da franquia já não me causavam muito impacto, principalmente visual, quando comparo com a experiência que eu tive com os dois primeiros jogos. Digo, os gráficos eram bons, mas nada que surpreendesse, e por isso fiz a besteira de deixar a saga de lado durante toda a geração praticamente. Até que Halo 4 foi anunciado na E3 de 2012, e galera, honestamente, não acreditei no que eu tava vendo na época, e eu tô falando muito sério. A demonstração me fez duvidar se um Xbox 360 seria capaz de reproduzir aqueles gráficos, e foi aí que fui inserido mais uma vez a saga Halo. A saga não estava mais nas mãos da Band, que era a desenvolvedora original, o contrato da empresa com a Microsoft acabou, tendo passado isso, o desenvolvimento foi para a 343, que acabou trazendo muita coisa que eu particularmente também gostei. Mas vou ambientar vocês primeiro no jogo pra gente começar a comentar sobre esses pontos. Halo 4 é uma sequência direta de Halo 3. O protagonista, Master Chief, é acordado pela inteligência artificial que acompanha ele, Cortana, 4 anos depois dele ter hibernado em uma nave no espaço. O motivo dos dois estarem ali é relacionado diretamente com o final de Halo 3, então se eu comentar vai ser spoiler. Vamos evitar isso aqui, né? A nave em que eles estão está sendo atacada por uma raça conhecida como Covenants, que já é muito conhecida aí no meio das pessoas que já estão acostumadas com Halo. E depois de um combate nessa nave, a gente entra na área gravitacional de um planeta que nunca havia sido visitado e é habitado por seres que nos consideram intrusos e querem eliminar a gente. O planeta é chamado de Wrecking. E partindo desse princípio, muita coisa vai se desenvolver depois desse evento e a história vai começar a ficar mais complicada de uma forma geral. Mas o que realmente me pegou na história de Halo 4 foi em como deram profundidade na relação de Master Chief e Cortana. Seguinte, Cortana enquanto inteligência artificial tem uma espécie de prazo de validade de aproximadamente 7 anos, e ela já estava extrapolando esse prazo, apresentando sinais de instabilidade. Chief não quer perder Cortana, e ele demonstra isso a diversos momentos do jogo, e por isso sugere levá-la para a Terra, para a Doutora House examiná-la, sendo a única que pode tentar consertá-la. E é a partir disso que a história de fato pega o ritmo e prende o jogador. Como eu disse, muita coisa vai acontecendo além disso, mas para mim, o desenvolvimento da relação entre esses dois personagens foi de longe o melhor aspecto de toda a trama. Mas não parou por aí. Halo 4 foi o primeiro game da saga que trouxe diversos elementos gráficos novos, e eu faço muita questão de citar eles aqui para vocês. O primeiro ponto principal para poder falar dos gráficos é a gente entender que era uma engine completamente nova, e isso permitiu que o jogo rodasse pela primeira vez na franquia em 720p nativamente, HD. E se você está se perguntando se Reach já fazia
fazia isso? A resposta é não. Os jogos anteriores eram executados em Sub HD no Xbox 360. Outro ponto que sempre apresentou um certo problema para a franquia Halo no Xbox 360 é a iluminação dinâmica. Os jogos sempre apresentaram gráficos bem consistentes com cenários bonitos, mas muitas vezes a gente não encontrava sombras capazes de interagir com outros elementos do cenário. E isso felizmente foi trazido em Halo 4. As luzes eram capazes de transformar qualquer ambiente aqui. Os campos abertos à luz do sol ficavam lindos, as florestas ganhavam muita profundidade por conta das sombras e também por conta da iluminação indireta. E as estruturas enormes, ponto que o jogo não faz questão nenhuma de economizar, fazem um trabalho incrível, apresentando sombras que passam a sensação dessas estruturas serem ainda maiores do que de fato elas são. A sensação que se tem é que a estrutura é algo colossal e é muito legal de ser visto. Tiff, Cortana e os inimigos de uma forma geral ganharam muito mais detalhes na modelagem, ponto que também foi muito melhorado se comparado com os outros jogos. E esse é um detalhe que me chamou a atenção especialmente porque o resultado desse trabalho pode ser visto claramente até no detalhe das armas, que é um dos elementos que a gente mais visualiza durante o jogo por se tratar de um jogo em primeira pessoa. As armas, além de serem mais bem trabalhadas, também interagem com a sombra do personagem. E isso é muito legal porque é um detalhe que a gente quase não encontra em jogos de FPS, que fique bem claro. Conforme você vai movimentando o personagem, você consegue ver a sombra dele passando por cima da arma. Eu particularmente acho muito bacana esse efeito. Os ambientes, além de serem ricos em detalhes, são absurdamente bem variados. Numa mesma missão, a gente pode sair de uma floresta e acabar entrando em complexos enormes, totalmente metalizados. E isso nos chama atenção para a qualidade dos materiais aqui. Os metais parecem de fato como metais, apresentando um certo nível de reflexo, com bons efeitos de luz sendo refletidos. E a vegetação também é muito competente, seguindo pelo mesmo nível da água, que é muito bonita nesse jogo. E nesses ambientes a gente vai encontrar efeitos de iluminação volumétrica, que são efeitos responsáveis por fazer feixes de luz invadirem florestas, por exemplo, e deixar todo o ambiente muito mais bonito e até ajuda a criar uma atmosfera, e também a névoa volumétrica, que é basicamente o efeito da névoa que compõe naturalmente todo o cenário. Essa névoa volumétrica, ela não se limita apenas a ser uma parede branca com uma fumaça em volta dela, vamos colocar dessa forma. A névoa volumétrica, ela literalmente diminui o seu campo de visibilidade da área em que ela está atuando, e por isso eu acho que é um efeito muito bacana em Halo 4, se levado em consideração que é um game do Xbox 360. E diferente dos jogos anteriores, também existe muito mais efeitos de partículas aqui. Por exemplo, em uma floresta é muito fácil a gente encontrar pólenes aparecendo pelo ar, assim como também quando acontecem explosões. É notável o trabalho dos fragmentos quando essas explosões acontecem. O nível de detalhe é muito superior. E surpreendentemente, tudo isso acontece com uma taxa de quadros por segundo que corre em 30 FPS. Raros são os momentos que eu vi o game cair para baixo disso. E estabilidade em Halo é algo primordial, e felizmente isso se manteve aqui. E por fim, o toque final dos elementos gráficos de Halo 4 são as texturas. A qualidade de qualquer textura desse jogo é surpreendente. Você pode se aproximar de uma árvore, parede ou qualquer superfície, ou até mesmo dar um zoom, e ainda assim você vai notar um nível de detalhes absurdo naquela textura. Halo 4 é de longe um dos jogos mais bonitos do Xbox 360 que eu já joguei, se não for o mais bonito. E tendo dito isso, acho que consigo compreender a revolta de alguns com o que foi mostrado em Halo Infinite, né? Halo 4 realmente foi um marco no Xbox 360 e trouxe gráficos de altíssima qualidade. Mas vamos aguardar o lançamento de Halo Infinite para a gente poder confirmar ou não tudo o que está acontecendo com ele, né? O que eu posso dizer para vocês é que depois de Halo 4 eu fiz questão de jogar todos os jogos da franquia e sigo aqui até hoje, depois de ter completado todos eles, esperando por Halo Infinite. Ele pode não ter agradado a alguns por ter trazido algumas mudanças, como algumas armas novas que eram muito apelonas, por assim dizer, ou ter uma história confusa, mas vendeu apenas 9 milhões de unidades. Isso é coisa pra caramba, né, galera? Eu, particularmente, gosto muito de Halo 4 e aprecio muito o feito que ele conseguiu trazer pro Xbox 360. Mas bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Lembrando que tá rolando live
não esquece de me seguir nas redes sociais pra gente trocar uma ideia e aumentar essa imersão e comunidade que a gente está criando, beleza? Era isso, um grande abraço e até a próxima!